Irmãos, é o mesmo texto no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Eu quero falar algumas coisas que eu não consegui falar na mensagem da semana retrasada. E como nós estamos em influência e propósito, eu acredito que Jesus, ele prepara tudo. E ele preparou essa continuidade, então, de mensagem, porque nós não conseguimos ministrar algumas coisas. E o Evangelho de Mateus 9:37 diz assim: então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Volta aí no versículo 35, que ele diz assim: e Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. 36, e ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e perplexas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. 37, uma vez mais, então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Influência e propósito é o tema a ser usado esse mês. As séries de mensagem para esse mês de fevereiro. Mas eu venho falando dentro de um contexto de vida na vida. Eu venho falando para vocês, eu venho falando para nós, baseado no que é ou no que significa ser um discípulo. E eu tenho, juntamente com os meus irmãos que têm ministrado em cima desse altar, tentado trazer ou tentado clarear melhor a mente e o coração de cada um de vocês, o que de fato é ser um discípulo, ou que de fato o que é ser um discípulo, ou que de fato eu preciso saber como me comportar sendo um discípulo. Jesus, nesse discurso, ele vai dizer para os seus discípulos que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Os seus discípulos está caminhando com ele, os seus discípulos está vendo ele ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povos em povos. Os seus discípulos estão andando com ele e vendo ele manifestar os milagres, os sinais. Só que Jesus é Jesus. E como sendo Jesus é Deus, e como sendo Deus, ele está vendo lá à frente. Jesus, ou seja, nós não enxergamos como Jesus enxerga. Você não enxerga como
o teu pastor, o teu apóstolo enxerga. Por quê? Porque a visão está sempre à frente do discípulo. A visão de Jesus sempre foi e sempre será à frente dos discípulos. Então, em tudo aquilo que os discípulos estavam participando, de tudo aquilo que os discípulos estavam vendo, aprendendo. Lembra que nós falamos aqui, há 2 semanas atrás, que discípulo é aluno? Lembra que nós falamos aqui que discípulo é aquele que aprende? Então, os discípulos estão andando com ele, a princípio estão aprendendo, ao ver o que Jesus está fazendo e ao ouvir o que Jesus está ensinando. Mas Jesus vai liberar no texto a dizer para eles que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu observo então no texto que Jesus, ele não está falando somente aos 12. Porque o texto vai dizer que ele vendo as multidões, eu não acredito que Jesus, após curar todos que estavam a multidões ali, e a Bíblia também vai nos informar certa vez, que em um dos discursos de Jesus, vários são os discípulos que vão embora, e quando Pedro, então, vai tomar a palavra e dizer para o mestre, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Então isso significa que nessa multidão que Jesus curava, Jesus manifestava o seu poder, havia mais discípulos ali, não discípulos que ele separou, que nós conhecemos que são os 12 discípulos, que nós conhecemos a chamada desses discípulos. Mas como nós estamos aprendendo que discípulo é aquele que aprende, que discípulo é um aluno, então em meio aos 12, ou em meio à multidão que andava atrás de Jesus, havia ali também discípulos dele. Por quê? Porque estava aprendendo aquilo que o mestre ensinava. Pois bem, a gente vai perceber, o texto não diz claramente, mas o texto vai dizer no versículo 36 o que ele manifestava em meio às multidões, e logo no 37 ele vai dizer para os discípulos que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Mas a gente vai observar em meio a isso, a essa multidão, a esses seguidores. E se tinha seguidor ali de Jesus em meio a essa multidão, fora os 12, a gente tem aprendido ou tem tentado aprender que discípulo é aquele que segue as doutrinas de outrem. E aqui no meio, com certeza, tem pessoas, não só atrás de cura, de milagre, quando na verdade muitos já tinham recebido os seus milagres, suas curas, suas libertações. E agora então, estão seguindo a um mestre que está ministrando a sua doutrina, que está ensinando a sua doutrina. Então nós, que estamos caminhando para essa chamada vida na vida, precisamos observar que Jesus,
Ele vai fazer um convite a esses discípulos, ou ele vai convidar esses discípulos. Jesus, ele não vai obrigar esses discípulos. Ele vai convidar, e o convite de Jesus é: sigam-me. O convite de Jesus não é: você é obrigado a largar, você é obrigado a deixar o que você faz, você é obrigado a me obedecer e me seguir. Não, o convite de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar, ou melhor, dar ênfase hoje, tentando traçar um objetivo dentro de nós, para que de fato possamos ser uma igreja que entenda o discípulo que somos, para manifestar o vida na vida das pessoas. Então a gente vai perceber que o convite de Jesus a seus discípulos vem através de uma intensidade que ele, o Cristo, tinha para que o seu propósito se manifestasse dentro do tempo que Deus já havia lhe ordenado para cumprir na terra. Há uma intensidade no coração de Jesus para que se manifeste o propósito por intermédio dele, mas para que se manifeste o propósito por intermédio dele, ele vai precisar convidar seguidores. Seguidores esses que aí sim precisariam abandonar, largar, deixar para lá aquilo que outrora fazia. E dessa forma, esse convite de Jesus vai fazer os discípulos então entender o que no Evangelho de Lucas 14:33 vai dizer. Jesus dizendo no Evangelho de Lucas 14:33, Jesus dizendo aos seus discípulos: assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não obriga, mas ele vai fazer os discípulos entender. Ele precisa nos fazer entender que tem coisas na minha vida e na tua vida que nós precisamos largar, renunciar. Pelo quê, pastor? Pelo propósito. Aleluia. Pelo propósito. Louvado seja Deus. A gente tem falado que estamos vivendo um tempo difícil, como igreja. Muito difícil até. Como igreja, no sentido congregar. Congregar para ser instruído. E ao ser instruído, se tornar discípulo. E ao se tornar discípulo, manifestar a vida na vida. O ir, o pregar, o anunciar o reino de Deus que está próximo. E o reino de Deus não é uma conta cheia. O reino de Deus
não é todo ano trocar de carro. O reino de Deus não é conquista materiais. O reino de Deus que está próximo é o céu, a eternidade. E manifestar isso dentro do coração de discípulos, se tratando de igreja, tem sido dias desafiadores. Aleluia. Tem sido dias desafiadores para nós, pastores. E aí parece que está sendo, então, mais fácil manifestar os cultos online, para que, então, os membros de nossa igreja sejam conduzidos, cultuem em suas casas, adorem em suas casas, mas o manifestar do Vida na Vida, como discípulo que eu sou, não está se cumprindo por aquilo que Jesus manifestou na vida dos discípulos ao convidar eles. Naquilo que o mestre era intenso, porque ele sabia do propósito. Ele sabia para aquilo que ele viera manifestar na terra. Discípulo precisa saber para aquilo que foi chamado, porque há um propósito para se manifestar na terra por intermédio da tua vida. Infelizmente, isso está se perdendo, mas nós precisamos buscar ou trazer de volta essa essência do chamado discipulado. Aí Jesus não vai obrigar, mas Jesus vai dizer para eles que para seguir, para ser discípulo, tem que largar tudo, tudo que você possui, para que sejam meus discípulos. Isso pega. Isso nos deixa num estreito, isso nos deixa em dificuldade. De fato, largar o que possuímos, o que temos, o que fazemos para seguir Ele. Olha cá, eu estou dentro de um caminho sobre o convite de Jesus, que dentro desse convite de Jesus ele vai dizer que se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso é muito sério. Porque eu disse aqui, esses dias atrás, repito, que Jesus não tinha tempo a perder com pessoas que quisessem estabelecer as próprias condições para se tornarem discípulos. E eu repito, o tempo desafiador que nós estamos vivendo como igreja no que tange a congregar. Porque estamos falando que somos discípulos, mas não queremos congregar, ou seja, dar tempo que temos para congregar. É onde ele vai dizer que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Aleluia. Jesus está dizendo para uma igreja que não somos nós que estabelecemos as próprias
condições para nos tornar discípulo dele. Existe uma palavra, e é essa palavra que determina como devemos ser discípulos dele. Porque ele chama discípulos que querem renunciar o seu eu. Aleluia. Então, discípulo de Jesus precisa renunciar o seu eu para de fato se lançar nessa seara e de fato entrar nesse caminho para trazer, Tiago, as colheitas dentro desse campo que eu e você, que nós precisamos semear, cultivar, aleluia, gerar, discipular, trazer o crescimento. Só que isso tem que ser do meu jeito, pastor. Não. Jesus não está à procura de quem quer estabelecer dentro das suas condições o seu jeito. Existe o jeito certo para manifestar a vida na vida como discípulo que somos ou que queremos ser. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu penso. Não sou eu que estabeleço as condições como devem ser. Existe uma Bíblia e que ela me conduz ao certo de como fazer, de como ser. A gente então vai observar que alguém na Bíblia, e esse alguém se chama Judas, vai tentar fazer do seu jeito. Qual jeito, pastor? Ele tem um Cristo Salvador, Rei. Então ele vai modelar, ele vai imaginar, ele vai cultivar dentro dele um Cristo que veio para exterminar o Império Romano daquela época e se tornar o grande rei, o grande poderoso libertador daquele tempo. Judas então idealiza, e aí ele começa então o quê? A agir do jeito dele, a manifestar do jeito dele. A Bíblia não diz que ele pegou e montou um montinho para alguém ir junto com ele. A Bíblia nem narra nenhum momento dele tentando um João, dele tentando um Filipe, do tipo, vem comigo, eu tenho idealizado isso daqui, eu estou fechado com o general tal, com o comandante tal, com o exército tal, eu estou bancando armas de guerras. A Bíblia não mostra isso, mas é o que o Judas idealiza. Ou seja, ele é um discípulo, mas que ele começa a estabelecer as suas próprias condições de como ele iria seguir futuramente Jesus. Só que não é isso que Jesus está ensinando para eles. E aí a gente então vai perceber
que esse Judas que nós conhecemos, ele andou com Jesus. Mas a pergunta é: em quem ele se tornou? Em quem Judas se tornou? Apenas 3 coisas em quem Judas se tornou. Judas seguiu a Jesus. E em quem ele se tornou, pastor? Primeiro, Judas se tornou em um traidor. Segundo, Judas se tornou em um ladrão. Terceiro, Judas se tornou discípulo do diabo. Porque tudo que Judas fez foi contrário àquilo que Jesus estava ensinando para os discípulos, e Judas era um discípulo dele. Só que esse discípulo vai resolver ser o discípulo que vai fazer com que as suas condições para ele são as melhores para seguir Jesus. Ou seja, Judas, dentro de um tempo, sem entender o propósito de Jesus, ele vai se lançar com reservas, porque o eu dele está aflorado. Quando na verdade Jesus nos chama para se lançar sem reservas, aonde o meu eu, o seu eu, precisa ficar lá embaixo. A gente tem alguém que anda com Jesus e não se lança em direção a Ele sem essas reservas, mas tomado do seu eu, vai se tornar um traidor, um ladrão, um discípulo de Satanás, um discípulo do diabo. É o que Judas vai se tornar, e que nós muito bem conhecemos essa história. Pois bem, a pergunta é: em quem nós queremos nos tornar? Ou em quem você já se tornou? Você que anda com Jesus, você que segue Jesus, em que nível de discípulo você já se tornou? Ou em que nível de discípulo você quer se tornar? Porém, você precisa se lançar sem reservas. Porém, não é com as suas condições. Porém, não é do seu jeito. Alai de Kelebaraia. Nós temos um discípulo que andou com ele. E olha em quem ele se tornou. E a pergunta é: em quem você quer se tornar? Ou em quem você já se tornou? Aleluia. Olha cá. Judas não entendeu o real propósito. Judas, nesse momento, não entendeu o real propósito. Só que além do propósito, nós temos uma influência, e que nós precisamos entender isso. Porque a segunda coisa que eu quero falar é que tipo de influência você e eu, nós temos nos tornado como discípulos de verdade. Lembra que nós lemos lá em Lucas 14:33, ele dizendo que assim, pois, qualquer de vós
que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, que tipo de influência você tem se tornado como discípulo de verdade? Porque nós acabamos de mencionar um discípulo, só que esse discípulo não estava ali como um discípulo de verdade. Porque discípulo de verdade não atende à chamada do diabo, não ouve a voz do diabo, não faz o que o diabo quer. Alguém era discípulo, mas se tornou um discípulo do diabo. A influência de um discípulo de verdade. Aqui é o caminho para encerrar. A influência de um discípulo de verdade. Primeiro, é aquele que nega a si mesmo. Segundo, é aquele que faz o que ele manda. Terceiro, é aquele que lava os pés uns dos outros. E quarto, é aquele que renuncia tudo o que se tem. Eu paro aqui para concluir essa mensagem. Um eu aflorado. Um eu maior do que Jesus. Não é uma influência que se tornou como discípulo de verdade. Um eu acima não é uma influência que consegue negar a si mesmo, que faz o que ele manda, que lava os pés um dos outros e que renuncia a tudo que tem. Então, que tipo de influência nós temos nos tornado como discípulo de verdade? Porque discípulo de verdade está dentro desses 4 pontos aqui. Ou melhor, discípulo de verdade caminha entre esses 4 pontos aqui. Por quê, pastor? Porque é um discípulo de verdade. Ele nega-se a si mesmo e o seu eu fica distante de aflorar para ir contra aquilo que Jesus tem nos ensinado. Um discípulo que influencia. O Ministério de Louvor pode vir subindo. Um discípulo que influencia de verdade, ou que tem se tornado essa influência como discípulo de verdade, faz o que ele manda. E o que ele manda faz com que eu lave o pé do meu irmão. Como disse a pastora Niandra hoje pela manhã na ceia, se teve alguém em nosso meio, nesse manifestar de glória, de poder, de lavar pés, que não conseguiu lavar um pé e não se permitiu ser lavado, está muito distante do que é ser um discípulo, está muito distante, está longe demasiadamente. Está longe do que Jesus tem nos ensinado como igreja nesse tempo. E aí eu pergunto, que tipo de influência você tem se tornado nesse tempo? E aí eu pergunto, se você tem se tornado uma influência, porque de fato você anda de acordo com esses 4 pontos.
Porque um discípulo de verdade, que influencia, ele nega a si mesmo, ele faz o que ele manda, ele lava os pés um dos outros, e ele renuncia a tudo que tem, por amor ao propósito. Aleluia. Por amor ao propósito. Porque nós estamos baseados dentro de influência e propósito. E o vida na vida, que nós precisamos carregar, o que nós precisamos manifestar, está muito dentro do que Jesus deixou escrito na sua palavra. E que eu acho muito interessante, é que a gente vai entender que Jesus, eu disse isso aqui, é que a gente vai entender que Jesus ensinou esses homens que ele separou, não a multidão de discípulos, mas os 12 que ele se separava com eles, buscava mais com eles, porque eram os discípulos que ele tinha escolhido para ser a grande comissão do mestre, para manifestar o id, que ele deixaria para a igreja. Então, o que Jesus ensina para esses homens, para esses discípulos, Jesus vai ensinar a eles não só em momentos separados, mas Jesus vai separar ele muitas vezes dentro de um contexto chamado coletividade. Eu disse isso daqui. Jesus vai andar com eles no meio do povo, ao ponto de uma mulher pecadora lavar os seus pés em uma reunião dentro de uma casa. Ali havia um coletivo. Alguém vai vir por trás de Jesus e vai tocar nas vestes dele. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Havia uma multidão. E Jesus vai mostrar no coletivo, para esses discípulos, o contexto que eles precisam aprender, de que haverá um momento do sóis, do vida na vida, mas como discípulo, eu preciso me colocar em meio à multidão. Por quê? Porque eu sou uma influência e eu entendo o real propósito de estar no meio das pessoas. Porque primeiro eu preciso amar, depois servir, para depois discipular. Jesus está tratando com a igreja dele nesse tempo um poder discipulador que precisa voltar no meio da noiva. Só que esse poder discipulador, ele precisa ser tratado com influências certas, que sabe para qual propósito está indo. Aleluia. Ou sabe qual propósito se manifestar. E isso muitas vezes nós aprendemos no coletivo do congregar. E cadê nas igrejas quem quer congregar? Aleluia. Aleluia. Igreja não é lugar de passear, igreja é lugar de congregar.
Aleluia. Igreja é lugar de ser disciplinados, ensinados, no coletivo, para que possamos avançar pelas vias certas e através da nossa fé crescermos nessa coletividade, irmãos. Aleluia! Se coloca de pé, por favor. Oh, aleluia! Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vai dizer: e Jesus veio e lhes falou dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ah, meu irmão, 18, versículo 19, ele vai dizer no 19: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Oh, aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Em outras versões ele vai dizer: ide e fazei discípulos. Oh, meu Deus da glória!